Queridos, estamos aqui, quarto pensamento poderoso. Eu espero que você esteja fazendo a lição de casa, não é? O Eterno use poderosamente esse livro, esse tempo que nós estamos estudando para sermos melhor para o Eterno. Existem várias compensações na nossa vida quando você quer ser um engenheiro, quando você quer ser um dentista, um médico, você tem de compensar isso com os seus estudos. E nós queremos ser melhores filhos para o Eterno, e isso não é somente sobre esta vida, não se trata apenas desta vida, se trata da nossa eternidade com o Pai. Então eu convido você e desafio você a fazer esse estudo juntamente conosco. Eu estou refazendo com você, mas foi um estudo que me ajudou grandiosamente, e eu espero que faça o mesmo pela sua vida, e eu oro para que seja um presente na sua vida como foi na minha. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós apresentamos esse tempo que vamos estudar a Tua Palavra, nós vamos estudar experiências da vida da Tua filha e serva Joyce Meyer e outras pessoas as quais foram compartilhados aí essas experiências na vida dos nossos amados irmãos. E eu te peço, pelo amor da Tua misericórdia, que o Senhor fale com os Teus filhos, revele a Tua vontade, ajuda-os, Pai, ajuda todos nós a sermos melhores para o Senhor. Pai, que este estudo cause um impacto de mudança de vida, de mudança de mente, na direção de Mashiach e Yeshua. Opera na vida de todos aqueles que estão nesse momento estudando, e que possa penetrar nos seus espíritos as verdades neste livro reveladas. Ajuda-nos, ó bondoso de Israel, é que eu te peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Queridos, então estamos aí, quarto pensamento poderoso. E aí, o quarto pensamento é: eu sou uma pessoa que não se ofende facilmente. Eu gostaria de tirar a negativa, não é? Que eu sou uma pessoa que não se ofende, não é, facilmente. Eu gostaria que você desse até uma resumida nisso, dizendo: eu não me ofendo facilmente. Então, fica um pensamento mais simples: eu não me ofendo facilmente. A base vai ser Tehilim 119, versículo 165. Os que amam a tua lei desfrutam de paz, e nada há que os faça tropeçar. Queridos, eu acredito, de todos os pensamentos poderosos, esse eu acredito que você tenha de dar uma maior atenção. E nós vamos tratar um pouquinho disso. Inclusive, ela indica aqui o livro A Isca de Hassatan, A Isca de Satanás, escrita por John Bevere, e existe o audiobook aí. Não há motivo para você dizer: eu não tenho tempo, céu. Olha, se você vai até a padaria, se você vai no banheiro, se você toma banho, não tem motivo para você dizer que não tem tempo, porque se eu vou lavar roupa, se eu vou fazer uma comida, eu estou ligado ao audiobook. É nesse tempo que eu estudo muita coisa na minha vida durante esse período, e o Eterno fala poderosamente comigo e vai falar com você também, não é? Esse tópico, queridos, eu acredito que tem tirado a santificação de muitas almas. Então, por isso nós vamos dar uma densidade maior nesse estudo desse quarto pensamento poderoso. Vamos lá? As pessoas que querem viver vidas poderosas devem se tornar especialistas em perdoar aqueles que as ofendem e as magoam. Quando alguém fere os meus sentimentos ou é rude e insensível comigo, eu acho útil dizer rapidamente: eu não vou me ofender, não vou me ofender. Eu preciso dizer essas palavras silenciosamente em meu coração, se a pessoa ainda estiver na minha presença, mas depois, quando a lembrança do que ela fez voltar a me assombrar, eu repito em voz alta. Quando eu digo não vou me ofender, eu sempre oro para que o Eterno me ajude, entendendo que não posso fazer nada sem Ele. Então, mais uma vez, eu oro e depois eu falo. Então, queridos, muitas vezes, inclusive esse e-mail que eu compartilhei de uma pessoa querida que nos encaminhou, você pode não estar fazendo nada, está vivendo o seu dia, um dia normal, quando vem uma pessoa para você para tirar a tua paz, com problemas que a própria pessoa está vivendo na sua vida e quer lançar sobre a sua vida. Compete a você tomar uma posição correta naquilo que o Eterno tem para você e não permitir ser ofendido. Vamos lá? Meu marido David sempre foi uma pessoa que não se ofende facilmente.
Quando ele está com pessoas que poderiam magoá-lo ou em situações onde ele poderia ser ofendido, ele diz: eu não vou permitir que essas pessoas negativas controlem meu humor. Elas têm problemas e não vão passar os seus problemas para mim. E essa ação do Dave é uma ação muito impressionante, mas que é a mesma coisa que o Roxo Carlos faz. Tem coisas, às vezes, que vêm sobre a minha vida e me tiram realmente do meu equilíbrio. Mas ele sempre está dizendo para mim: querida, isso não pode te afetar. O problema é da pessoa, o problema está com a pessoa. Não traga o problema dessa pessoa para cá. Não é? Ele tem muito a postura do Dave, em muitas ocasiões eu percebo isso, não é? Mas é impressionante como ele não se permite abalar. E quando ele se abala também, a pessoa com quem ele se abalou fica sabendo imediatamente. Ele não guarda nada para si. Se ele tiver um problema com uma pessoa, a pessoa vai ficar sabendo que ele tem um problema com ela, para que resolva isso com a maior brevidade possível. Continuando na página 136, por outro lado, eu passei muitos anos tendo meus sentimentos feridos regularmente e vivendo com uma agonia da ofensa, mas não estou disposta a viver mais assim. Estou ocupada em conquistar uma nova mentalidade e você está disposto a juntar-se a mim e se tornar então uma pessoa que não se ofende facilmente? Se estiver, então você abrirá a porta para ter mais paz, alegria do que jamais conheceu antes. Desenvolver a mentalidade de alguém que não se ofende facilmente tornará a sua vida muito mais agradável. As pessoas estão por toda parte e você nunca sabe o que elas poderão dizer ou fazer. Por que entregar o controle do seu dia na mão de outras pessoas? Ficar magoado e ofendido não muda as pessoas, apenas mudará você, não é? Isso só deixará você infeliz, roubará a tua paz, tua alegria. Portanto, se você não se preparar mentalmente, poderá cair na armadilha de Satanás. Você vai morder a isca? Não há dúvida quanto a isso. Enquanto estivermos no mundo cercados de pessoas, teremos oportunidade de nos ofendermos. A tentação de ficarmos magoados, zangados, ofendidos, com tanta certeza quanto qualquer outra tentação, mas vem para nós. Mas Yeshua disse que nós devemos orar para não cedermos à tentação, Tiago 26:41, e orar para que a tentação não venha, que a tentação não venha, não vai te adiantar. Mas nós podemos optar por aceitá-la ou deixá-la. O mesmo acontece com a ofensa. O escritor conferencista John Bevere chama a ofensa de a isca de Satanás. E eu quero ler um texto do livro que ela coloca aqui. Um dos tipos de iscas de Satanás mais enganosos e traiçoeiros é algo que todo o crente já teve de enfrentar: a ofensa. Na verdade, a ofensa em si não é mortal, caso ela permaneça na armadilha. Mas se pegarmos e a consumirmos e permitirmos que ela alimente o nosso coração, então nos escandalizaremos e ficaremos ofendidos. Pessoas ofendidas geralmente produzem muitos frutos, como dor, ira, escândalo, ciúmes, ressentimento, disputas, amargura, ódio e inveja. Quando damos importância a uma ofensa, algumas das consequências são insultos, ataques, feridas, divisão, separação, relacionamentos quebrados, a traição e o retorno ao pecado. Ou seja, somente quem é prejudicado é o ofendido, queridos. Pense nisso todas as vezes que você se sentir ofendido, que você está dando uma liberdade para o mal agir na sua vida e aceitando realmente a isca de Satanás, que eu acho maravilhosa a maneira que o John Bevere colocou no livro dele. Página 138. Como você pode ver, permitir e ficar ofendido é muito sério e tem consequências devastadoras. Satanás não irá parar de tentar você para que fique ofendido, mas somos nós que escolhemos se vamos ou não morder a isca. Um dos sinais dos últimos dias antes da volta do nosso Senhor é o escândalo, que é a ofensa, que irá aumentar. Tiago, Mateus 24:10. Nesse tempo muitos se ofenderão, serão repelidos e começarão a desconfiar uns dos outros, a abandonar aquele a quem deviam confiar e obedecer, tropeçarão,
apostatarão da confiança, da fé, da emuná, trairão uns aos outros e perseguirão uns aos outros com ódio. É a versão estendida, inclusive eu tenho feito uso também da Bíblia da Joyce Meyer. Eu comprei aquela Pensamentos Poder, que é sobre pensamentos, a mente. Acho que a Bíblia é alguma coisa da mente, não é? Mas eu tenho feito uso de algumas observações interessantes que ela traz. Grosseria, irritabilidade. As pessoas que guardam rancor parecem ser muito comuns hoje em dia. As pessoas não percebem que estão brincando nas mãos do inimigo, do diabo, do adversário, quando permitem que essas emoções negativas e venenosas as governem. Vamos pensar no caso de Rebeca, uma jovem cristã que está progredindo e crescendo no caminho do Senhor, quando de repente alguma coisa acontece dentro da sua congregação e ela se ofende. Rebeca tinha esperanças de ser acolhida para cantar no coral, mas por algum motivo ela foi preterida, ela não foi escolhida. Então, Satanás tira vantagem da situação, enche a sua mente de todo tipo de pensamento que nem sequer são verdadeiros. A jovem começa a se concentrar no que ela imagina e ser um ataque em vez de simplesmente confiar nas mãos do Eterno que tem o melhor para ela. A ofensa se torna uma pedra de tropeço para ela, como o versículo citado anteriormente diz. Então ela começa a abandonar o que deveria ser importante, já não ora, não cresce num relacionamento com o Eterno, não tem vontade de estar naquela congregação que a rejeitou no coral. Infelizmente, esse cenário se repete sucessivamente na vida de todas as pessoas. Satanás está pescando o tempo todo, tentando pegar alguém na sua armadilha. Não morda a isca. Comece a meditar nessas palavras e dizer: eu não me ofendo facilmente, eu não me ofendo facilmente, pronto e acabou. Um dos motivos pelo quais nós achamos difícil perdoar as pessoas quando somos ofendidos é porque já dissemos a nós mesmos milhares de vezes que perdoar é difícil. Nós nos convencemos e nos condicionamos na nossa mente a fracassar em um mandamento dos mais importantes que o Eterno deu, que é perdoarmos, orarmos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos ferem e abusam de nós. Lucas 6, 35 e 36. Meditamos demais no que a pessoa ofensora fez conosco e não percebemos que estamos fazendo com nós mesmos uma destruição de morder a isca que Satanás está colocando, o inimigo, o adversário. Continue lembrando que ficar ofendido não irá mudar a pessoa que te ofendeu, somente vai mudar você. Não irá deixá-lo amargo, retraído e geralmente vingativo. Não é isso que isso vai fazer com você. Vai manter seu pensamento em algo que não dará bons frutos na tua vida. Embora orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam possa parecer extremamente difícil ou quase impossível, podemos fazer isso se condicionarmos a nossa mente a fazê-lo. Ter a mente adequada é extremamente importante para que nós obedeçamos o que o Eterno tem para nós. Ele nunca nos diz para fazer alguma coisa que não seja boa para nossas vidas, nem alguma coisa que não podemos fazer. Queridos, o Eterno é justo. Como é que nós podemos trazer pensamentos? Eu tenho muita dificuldade, na verdade, com relacionamentos onde já compartilhei com vocês, que eu me sinto pisando em ovos, não é? Ou seja, pode não estar acontecendo absolutamente nada com a pessoa, mas a pessoa já cria um universo paralelo, onde está acontecendo alguma coisa, ou uma série de coisas assim. Essas coisas eu tenho alguma dificuldade para lidar, não é? Mas, amados, essas coisas elas não vão afetar ou alterar a vida da pessoa que é sensível. Ela somente vai alterar o seu dia, vai fazer o seu dia ficar mais difícil, vai fazer o seu dia ficar mais complexo de você dedicar-se ao Eterno. Então, procure elevar os seus pensamentos, procure estar no louvor, estar na intercessão, estar elevado diante do Eterno e lutar por pessoas que, lamentavelmente, repetidamente, acabam mordendo a isca de Satã. Vamos lá, página 140. Eu quero pegar o finalzinho da 139, porque aí nós vamos entrar num pensamento importante. O Eterno nos justifica, nos vinga e nos recompensa. Ele nos recompensa pela nossa dor se seguirmos seus mandamentos e se perdoarmos nossos inimigos,
e afirma que receberemos uma porção dupla pela nossa vergonha. Veja lá em Isaías 61:7, não é? Uma dupla honra sobre as nossas vidas. À medida que nós renovamos a nossa mente com pensamentos do tipo: sou uma pessoa que não se ofende, eu perdoo liberalmente e rapidamente, nós descobrimos que perdoar e liberar as ofensas é o caminho mais fácil do que nós imaginamos para atingir também aquilo que o Eterno tem para nossas vidas como vitória. Isso é verdadeiro porque para onde a mente vai, o homem a segue. À medida que concordamos mentalmente e verbalmente com o Eterno, obedecendo a sua palavra, nós nos tornamos uma equipe imbatível, nós com o Eterno. A Bíblia nos ensina sobre o poder da concordância em Devarim, Deuteronômio 32:30. Afirma que uma pessoa pode colocar 1000 inimigos em fuga, mas 2 pessoas podem fazer fugir 10.000, 2 pessoas em concordância. Mateus 18:19, Yeshua vai dizer: também lhe digo que se 2 de vós concordarem na terra com qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Se as pessoas na terra podem ter esse tipo de resultado poderoso simplesmente por estarem de acordo, imagine o que acontecerá se chegarmos nós com a nossa mentalidade de acordo com o próprio Eterno. Realmente eu creio que perdoar aqueles que nos magoaram e ofenderam é uma das coisas mais espiritualmente poderosas que podemos fazer. As Escrituras nos dizem que nós venceremos, nós dominamos o mal com o bem, não é? Fazendo o bem. Romanos 12:21 é o que diz isso. E a melhor maneira de derrotar o inimigo das nossas almas é fazer o certo. Não consigo imaginar como ele fica frustrado quando oramos por aqueles que nos magoaram em vez de odiá-los. Quando penso sobre isso, chego a ter vontade de rir bem alto. E aí tem um exercício para você fazer, pense nisso. E eu queria tratar sobre uma questão bastante importante aqui. Eu vim, na verdade, de uma congregação evangélica, não é? E ali tinha um grande coral, não sei quantas vozes, queridos, tinha umas 80 vozes, não faço ideia quantos eram as pessoas do coral. E a minha filha, ela estava no coral. E aconteceu que o líder desse coral, ele tinha uma grande habilidade vocal, uma grande habilidade, como eu vou dizer, você percebia que a voz dele era uma voz separada pelo Eterno para fazer o que ele estava fazendo. Não vou dizer que tinha a voz do Rosh Caio Carvalho, a voz da Paloma, porque eu acredito honestamente que as pessoas que estão nesta casa aqui têm tido uma habilidade sobrenatural, tanto musical quanto de esforço, entre tantas coisas, o que fazem de todo o coração. Então eu tenho até mais facilidade para ouvir os louvores que são cantados nessa casa do que por qualquer outro intérprete, por conhecer as pessoas que estão ali tocando, que estão ali elevando as nossas vidas. E eu as admiro grandemente. E aí o que aconteceu? A minha filha um dia chegou em casa e falou assim: mãe, teve ensaio lá e aconteceu que o rapaz lá, que era o líder, ele começou a falar mal do líder da congregação. Falei: xiii, isso aí não vai dar certo, né? Isso aí não vai dar certo. Eu já sei onde é que isso, não estou amaldiçoando, não estou... Mas chamou, disse que o coral não era importante para a congregação, entre outras coisas mais. Enfim, tinha uma outra pessoa que também estava nessa área musical, e essa pessoa continua lá até os dias de hoje. Queridos, eu nunca mais ouvi falar desse outro rapaz, que era o líder, que era uma pessoa que estava à frente, nunca mais ouvi falar sobre ele. Eu não sei se ele está nos caminhos do Senhor ou não. Passado, minha filha saiu do coral, porque eu falei: filha, se isso aí já está assim, sai. Rebelião não é para nós, não faz parte daquilo que o Eterno nos chamou para fazer. Eu pedi para ela sair do coral por causa disso. Eu falei: outra coisa, isso te conduziu em paz, em shalom, alguma coisa? Não. Então como é que você vai estar entoando um cântico ao Eterno se você sabe que a liderança disso está em rebelião, não é? E ainda passou um tempo, o líder da congregação teve uma conversa com o rapaz, falou: olha, a maior parte do que você está dizendo não faz nenhum sentido, nunca me passou pela mente nada do que você está dizendo, não é? Mas acabou que ele tinha esse espírito dissidente dentro dele que o impedia de avançar, não é? E aí, a minha filha até tentou ficar um pouquinho no coral, mas depois ela não se sentiu muito à vontade, ela sentiu uma resistência muito grande com relação à nossa liderança, e a gente sempre teve
essa instrução de estar embaixo da liderança com todo o nosso coração, servindo como se estivesse servindo ao próprio Senhor. E nunca mais ouvi falar desse rapaz, queridos. Eu não faço ideia onde é que esse rapaz está. E o outro lá, que era o quietinho, que estava sempre junto, que estava lá disposto, era a pessoa que estava lá para toda a obra. Eu acredito que o Eterno até valorizou os próprios dons que ele tem, porque recentemente eu vi ele elevando a congregação, essa congregação de onde eu era, e eu falei, olha amor, olha esse rapaz, ele perseverou em fazer o certo, ele perseverou em fazer o bem. E olha só, hoje ele é o líder. Não é? Nunca ele buscou esse cargo, viu, queridos? A gente o conhecia, nunca teve no coração dele estar à frente do que ele está fazendo hoje. Mas eu fiquei bastante impressionada. E ontem ainda eu estava ouvindo uma mensagem onde dizia, não é? A Ruth perseverou, mas a órfã, você sabe o que aconteceu com ela? São as duas noras de Naomi, você conhece como Noemi, não é? No livro de Ruth, não é? A Ruth perseverou e ela se tornou uma pessoa extremamente famosa até os dias de hoje, reverenciada por causa da sua perseverança, da sua fidelidade. Mas aonde está a órfã, que era a cunhada? Você já ouviu falar dela? Você já ouviu alguma menção sobre ela? Pois esse é o caminho dos desistentes. O caminho dos desistentes é não cumprir nada, queridos, nada do que foi estabelecido para eles. Eles estão sempre ofendidos, eles estão sempre magoados, eles são impedidos de continuar, porque é muito difícil expressar isso, queridos, mas a pessoa ofendida, ela vive somente para si própria. É muito triste falar uma coisa dessa, principalmente para alguém que foi vítima de violência, como eu fui. Mas eu descobri isso com muita propriedade, que o meu vitimismo, a maneira que eu via o que eu tinha sofrido, me levava a ficar até contra o Eterno. E, queridos, honestamente, eu sei, com todo o meu coração, que o Eterno é aquele que levanta todo aquele que foi ferido, todo aquele que foi machucado, de alguma maneira. É assim que ele tem operado na minha vida, e eu creio que ele vai operar na sua vida também. Não mantenha nas suas mãos as pessoas que te fizeram mal. Aliás, lute por elas. Ali dentro há uma alma. Não deixe para trás as pessoas que necessitam ser salvas, não é? Acreditar no melhor das pessoas é muito útil no processo de perdoar. Aqueles que nos magoaram ou ofendem. Como seres humanos, tendemos a desconfiar dos outros e acostumamos a nos magoar devido à nossa própria imaginação. Eu queria que você grifasse na página 141, se você tem o livro, grifa aí própria imaginação. Queridos, eu vou dizer para vocês que a maior parte das coisas que nos ofendem estão somente dentro da nossa própria mente. Eu tive uma situação de uma pessoa que ficou ofendida com outra pessoa durante 6 meses. E depois nós descobrimos que a outra pessoa não tinha feito nada daquilo. É de partir o coração, mas é verdade. É possível acreditar que alguém magoou você de propósito, quando na verdade é que essa pessoa não estava sequer ciente de ter feito alguma coisa errada e ficaria triste em saber que te magoou. O Eterno nos chama para amar as pessoas e o amor sempre acredita no melhor. 1 Coríntios 13:7 deixa isso claro. O amor suporta qualquer coisa, tudo o que vier está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. As suas esperanças não se esgotam sobre nenhuma circunstância e ele tolera tudo sem enfraquecer, tá bom? Na edição amplificada, da Bíblia amplificada, tá bom? Então, de muitas maneiras, a Joyce apresenta a diferença entre o comportamento dela e o comportamento do Dave. O Dave teve um lar mais estável e uma série de conotações que o caso da Joyce foi bem diferente. Então, é importante que vocês compreendam essa diferença de origens, também para você compreender essa diferença que existe entre os dois na sua vida prática, tá bom? Vamos lá. Página 142. Ainda há vezes em que as pessoas ferem os meus sentimentos, mas então eu lembro que posso escolher ficar ou não magoada, se vou ou superar o fato. Eu posso acreditar no melhor ou posso acreditar no pior. Então por que não acreditar no melhor e desfrutar do meu dia? Eu cresci em uma casa cheia de confusão, de raiva e recuso-me a viver assim agora, reproduzir o que ela
havia, não é? Não sei o seu caso, mas eu vivi numa casa assim, não é? E eu não vou reproduzir isso na minha vida, não vou reproduzir isso nos meus relacionamentos, não é? Cresci em uma casa cheia de confusão e raiva e recuso-me a viver assim agora. Ajuda a criar uma boa atmosfera ao meu redor, tendo bons pensamentos sobre os outros, escolhendo não ficar facilmente ofendida ou irada. Eu encorajo a acreditar no melhor a respeito dos outros. Resista à tentação de questionar o motivo de uma pessoa ou de outra, ou pensar que eles te magoaram intencionalmente. Pergunte para a pessoa, não é? Eu queria colocar um adendo acima disso. Ela fala o seguinte: a princípio eu tive de pensar em coisas de propósito, porque eu tinha o hábito de sempre escolher o lado negativo. Mas agora eu me sinto desconfortável quando eu tenho pensamentos negativos ou pensamentos... os pensamentos positivos vêm mais naturalmente, porque eu me disciplinei para pensar neles. Então, à medida que... mas tal pessoa de novo está fazendo isso. Então, troca esse de novo. Se você acredita que realmente a pessoa está fazendo outra vez a mesma coisa para você, começa a pensar nas coisas do eterno, começa a pensar nas coisas do alto, começa a pensar na bondade do eterno sobre a sua vida e tira isso do objetivo do seu alvo. Vai ouvir uma boa mensagem, tem tantos bons livros. Eu indico, encorajo você. Se você não pode ler o livro, eu lhe encorajo ao audiobook A Isca de Satanás, de John Bevere. É um livro fundamental para nós. Eu aprendi muitas coisas por meio desta obra maravilhosa, e quem me indicou isso foi o Eterno, tá bom? Acreditar no melhor das pessoas manterá a ofensa e a amargura fora da sua vida e ajudará a permanecer alegre e em paz. Portanto, faça sempre o seu melhor para acreditar no melhor, tá bom? Ela vai falar sobre você ficar suscetível quando está cansado, não é? E eu quero compartilhar com você a página 142. Temos a propensão de ficarmos mais ofendidos ou magoados em alguns momentos do que outros. Anos de experiência me ensinaram que quando eu estou excessivamente cansada, fico mais suscetível a ter meus sentimentos feridos do que quando estou descansada. Aprendi a evitar conversas que poderiam ser tensas quando eu sei que eu estou cansada. Essa é uma grande dica para você, uma grande dica para mim. Na verdade, eu vou dizer mais. Quando nós estamos também passando alguma enfermidade, alguma gripe, alguma situação como essa, ou enfrentando a enfermidade de alguém, nós também ficamos mais suscetíveis. Então você sabe quando você está, ela vai falar até no período da tensão pré-menstrual. Nós temos períodos de avaliação em empresas, onde a pessoa se sente analisada já de modo grátis, não é? Você é avaliada justamente por aquelas pessoas que me criticam. Então essas coisas te fazem suscetíveis. Eu deixei um vídeo lá no canal da Cel, se você puder assistir, onde uma cientista, né, ela narra acerca de que as informações negativas de uma televisão, por exemplo, pode diminuir o seu sistema imune durante 5 horas, incapacitar o seu sistema imune, enquanto você estiver pensando naquelas coisas negativas, não é? Então, nós temos uma oferta de coisas negativas. É a guerra na Ucrânia, são pessoas enlouquecendo, fazendo coisas completamente aleatórias aí, sem cabimento. Nós vamos ver medidas na área de saúde, medidas na área econômica, coisas que nós não concordamos. É uma carne artificial agora, querer comer inseto, entre tantas e tantas coisas mais. Agora, desacobertamento dos OVNIs. Queridos, cuidado com isso, viu? Eles vão chamar os demônios de extraterrestres. Eles não são extraterrestres. Viu, queridos? Eles não são extraterrestres. Tá bom? Bom, enfim. De qualquer maneira, nós temos um exército do Eterno em nossa proteção, ao nosso redor. Ele diz que pôs uma cerca ao nosso redor e sobre nós colocou a sua mão. Não somente nos cercou, mas sobre nós ele colocou a sua mão. Então sinta-se amparado, sinta-se protegido. Não deixe, se essas coisas virem à sua mente e não for para você orar, é inútil o que você está fazendo. Essas coisas só me servem se eu for orar. Queridos, eu ouço o dia inteiro más notícias. São casamentos sendo quebrados, problemas econômicos, problemas na mente das pessoas, depressão, problemas de saúde gravíssimos. É o dia inteiro ouvindo coisas negativas. Essas coisas só me servem se eu for elevá-las ao Eterno e lançar sobre Ele a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim.
Eu lanço sobre ele, mas o cuidado já veio. Sabe quando você pensa, eu vou carregar 5 galões de água de 20 litros, mas você tem o veículo já está lá. Você não tem de carregar isso com as tuas mãos. Então lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele já cuidou, já preparou o carro para você, já tem cuidado de você. Não é? Ela vai falar aqui sobre encorajamento de maridos e esposas, mas nós temos muitas pessoas solteiras que nos ouvem, mas eu quero ler isso. Ela diz o seguinte: eu encorajo maridos e esposas a aprender a se identificar um com o outro de uma maneira que minimize o potencial de ofensa, assim como Dave e eu aprendemos a fazer. Uma mulher não deve cumprimentar seu marido quando ele volta do trabalho com todas as notícias que consegue lembrar, de como as crianças foram terríveis, como o dia inteiro foi difícil, como você fez tantas coisas, a conta de luz, a conta da água e todas as coisas. Você precisa sair desse time, não é? Do estou cansada, não é? Quando ele chegar, receba ele com alegria, receba ele com boas notícias, traga sempre nos lábios boas informações, não é? E depois você apresenta para ele, tenha um tempo, separe um tempo. Eu e meu marido, quando a gente sai para orar, normalmente, num primeiro momento, eu vou compartilhar com ele tudo que precisa ser compartilhado para a gente orar. Mas nós ali já vamos colocar sobre o eterno a nossa ansiedade, entende? Eu não fico sobrecarregando meu marido das coisas que eu sofro, que estão vindo sobre mim. Eu vou contar para o meu marido quando nós vamos elevar ao eterno. Eu não sobrecarrego ele com essas coisas. Tá bom, queridos? Do mesmo modo como uma das crianças manteve a mãe acordada a noite inteira com uma doença e outras se comportaram mal o dia inteiro, a casa parece que foi atingida por um ciclone, o jantar queimou ao ponto de ficar irreconhecível. Essa não é a hora para o marido, para anunciar para o marido, virar para a esposa e falar: olha, quer saber, eu vou pescar no final de semana com meus amigos. Entende? Então, tanto o marido quanto a esposa tem de ter essa sabedoria, esse discernimento, de saber o momento de falar uns com os outros, mas eu indico isso para todos os relacionamentos. Eu também descobri que posso me ofender mais facilmente do que o normal quando eu trabalhei durante muito tempo sem uma interrupção. Eu posso não estar cansada fisicamente, mas estar fatigada mentalmente, e preciso de um pouco de criatividade ou diversidade. Aprender a entender esses detalhes sobre mim me ajudou a evitar a ofensa. E eu posso dizer a mim mesma: estou cansada e por isso estou suscetível. Então eu preciso me livrar disso, não ficar irritada com algo que normalmente não me irritaria. Queridos, nós vamos parar por aqui. A gente segue posteriormente por causa do nosso horário, mas eu queria trazer para vocês uma coisa que me ajudou bastante. Eu acordava e já trazia pensamentos: eu tenho de fazer isso, eu tenho de fazer aquilo, eu tenho de fazer aquilo outro, eu estou atrasada. Por exemplo, hoje nós estamos com muitas coisas atrasadas, muitas coisas, porque o meu marido teve uma enfermidade. Ele normalmente não tem nenhuma enfermidade, mas ele teve uma enfermidade, começou no domingo, e ele ficou até anteontem, ele estava trazendo alguns sintomas, e nós não sabíamos o que era, mas agora, graças ao Eterno, ele está bem melhor. Então, o que ocorre com relação a isso? Atrasou as coisas, e normalmente há muito tempo atrás, graças ao Eterno eu estou livre disso, para mim é muito tempo atrás essa mudança, não é? Eu estaria num estresse, queridos, mas num estresse que vocês não têm noção. É só de pensar as coisas que nós temos responsabilidade para o Shabat, e nós ainda não fizemos, e normalmente na terça-feira já estaria resolvido, não é? Como é que eu aprendi a lidar com isso? O primeiro momento do dia da minha vida é eu saber que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai nos fortalecer para realizar. Eu não vou fazer isso sozinha, eu não trabalho a duas mãos. Eu tenho o Senhor comigo e Ele é poderoso para me ajudar a fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, preciso ou desejo. Infinitamente mais. Isso tem me ajudado na minha vida, e esse estresse da urgência, pelo menos na minha vida, foi completamente liquidado. Eu espero compartilhar com vocês. Eu ficava realmente, queridos, estressada quando as coisas estavam atrasadas. Mas hoje eu posso desfrutar de um equilíbrio, e o mesmo equilíbrio que eu venho oferecer a você. Esse equilíbrio vai te ajudar a não ficar ofendido, porque se você estiver estressado,
a capacidade sua de se ofender será muito maior. Se você estiver mordendo a isca do adversário, a tua imunidade pode cair. Pode realmente cair, não é? Se você passar por situações de ofensa, você realmente pode se colocar numa condição de vulnerável. Então confie no Eterno, faça o bem, habite na terra, alimente-te da palavra do Eterno e te agrada nele. E ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque a boca do Senhor o disse. Tá bom, queridos? Então nos encontramos, nosso próximo encontro, Pensamentos Poderosos. Nós seguimos aí, eu não me ofendo com facilidade. Em nome de Yeshua. Beijos no coração. Fique na Shalom do nosso Pai.